pronto. Deixa eu colocar um pin aqui para ele ficar evidente para vocês. Deixa eu ver. Pronto. Fala. Ô, eu só quero saber de uma coisa. Primeiro eu vou dar um bom dia. Bom dia, pessoal. Bom, bom dia. Fiquei sabendo, ouvi boatos aí ontem. Me contaram, não vou dizer quem foi, lógico, mas fala que você dançou Macarena. É Dancei. verdade? Cara, Dan- é verdade? Não, eu tô esperando esse vídeo. É Eu tô verdade, esperando. é verdade, é verdade. Pô, a galera amassou, cara, no evento anterior e foi Caraca. inacreditável. E vou falar, não foi só uma questão, acho que foram duas. Duas questões eles amassaram, cara. Foi sensacional, né? Foi sensacional. Caraca, cara, que sensacional, sensacional. E só pra mostrar pra galera aqui, ó. Olha o que tá do lado aqui. Boa. A Aí, caneca, a canequinha. Essa aqui é top, hein? Essa é top. essa é legal. Bom, legal, que bom. Bacana. É isso aí, né? Então a gente faz aposta e tem que pagar, certo? Não posso ir contra a minha palavra, né, cara? Então, eu até estava falando com a galera aí que, quem sabe, a gente escolhe um mico novo, e aí a galera. É, Quem teve o mico escolhido aí, sei lá, né? Acaba ganhando um prêmio também. Estou lançando algumas ideias aí, um brainstorming com vocês todos. Netão, não, fechou, fechou. boa apresentação. Muito obrigado pela sua presença aqui novamente. Você é um cara muito querido. Tudo de bom aí. Às 10h50 estou de volta aqui com você para o Kahoot. Valeu. Fechou então. Bora lá, pessoal. Bom dia. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Peraí, peraí. Então, bora lá. Mais uma vez, participando aqui, é uma honra estar com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho, seguindo a sequência, né? Trago aí vários temas, seja relacionado à parte de Kubernetes, seja a parte hands-on. No último a gente até falou sobre Cluster Autoscaler aqui na OCI. E a ideia hoje é falar um pouquinho sobre a parte de serverless, que é um dos temas aí que é mais comentado e falado aí na comunidade atualmente. E dentro da hora que eu vou falar especificamente, e aí a gente faz uma demo aqui depois também, sobre o OCI Functions e sobre a API Gateway, tá? Eu vi que também vai ter algumas outras sessões aí durante o dia que complementam também o que eu tô começando aqui sobre a parte de serverless, então isso vai ser bem interessante, beleza? Então bora lá, deixa eu só ter uma apresentação bem rapidinha aqui para a gente ir também lá para o painel da OCI, a console. Então, me apresentando, para quem não me conhece, agora eu só tô sem cabelo, né? Mas esse cara bonito aí é só o Photoshop mesmo da foto ali. Então, fique à vontade depois se quiserem conectar comigo. Eu tô quase um ano e 8 meses aqui na Oracle, atuando atualmente, né? Eu trabalho no pós-venda, né? Que é quando o cliente já tem um contrato aqui dentro da Oracle e tem um atendimento. Então, eu faço esse atendimento no pós-venda aqui atuando com os clientes e acabo falando sobre vários temas, mas a especialidade que eu gosto e que eu aprendi durante o tempo aí, principalmente comecei a parte de infra, mas principalmente focando agora na parte de DevOps, Cloud Native e todos os outros temas relacionados ao mundo de Open Source também. Beleza? Então, só compartilhando um pouquinho, fique à vontade depois se quiserem conectar comigo aí também. Fechou? Então, bora lá. Não gosto muito de ficar falando aqui no slide, mas só para trazer um pouquinho de contexto, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar sobre serverless, mas resumo: serverless é rodar sem servidor no final do dia, né? Então você acaba não pensando na infraestrutura e você se preocupa muito mais com a parte do seu código e na plataforma. Ou seja, exemplo, né? Então imagina lá que você tem uma aplicação que você está rodando e que você vai deployar essa aplicação no ambiente ou na Oracle ou algum outro cloud provider, ou até no ambiente local, por exemplo, no on-premise, que você vai fazer o deploy que você precisa se preocupar com a infra, tá? Dentro da Oracle, a gente tem algumas soluções que são soluções serverless, que você vai lá, pega o seu código, exemplo, pega o seu código lá e vai fazer um deploy de uma aplicação dentro do CI Functions. Em resumo, você não define a quantidade de exemplo. Olha, cara, eu vou ter 5.000 servidores, 5 servidores ali para rodar esse ambiente que eu estou fazendo deploy. Você coloca alguns parâmetros de fato, algumas configurações ali relacionadas à parte mesmo da sua aplicação, para suportar o ambiente ali que vai rodar a sua aplicação, mas você não faz
a estrutura de definir, por exemplo, olha, eu vou ter X número de servidores, 10 número de servidores, ou algo nesse sentido, tá? Então, você não se preocupa também com esse tema quando a gente fala de scale up e scale down também, beleza? Mas só compartilhando um pouquinho do que é o serverless no final do dia, né? Se é o macarrão que a gente almoça ou algo nesse sentido, mas comentando um pouquinho sobre o serverless, seria isso, tá? Então tem uma galera que eu acompanho também no LinkedIn, algumas palestras que falam bastante sobre essa parte de serverless e que realmente a maioria dos casos que eu tenho pegado no sentido de arquitetura, a maioria delas estão indo para o nível principalmente ou de containers ou ao mesmo tempo de ambiente serverless onde o cliente não quer se preocupar com a infraestrutura, beleza? Mas só para trazer esse contexto aí para vocês também, fechado? E com isso, o que o serverless tem? Cara, casa muito forte com as soluções open source, né? Eu acabo mostrando quase que 100% das vezes que eu venho aqui, acabo mostrando esse slide aqui, mas seria um slide principalmente focando nos serviços de código aberto. Exemplo, o OCI Functions é um dos serviços que ele é um serviço serverless aqui dentro da Oracle e ele acaba utilizando o Fane Project, que é um projeto de código aberto e que é sustentado ali pela CNCF também, tá? Então, o open source junto com serverless e soluções em nuvem casam bastante, principalmente nesses temas quando a gente fala de ambiente serverless também, beleza? Mas aqui são alguns casos e exemplo, a parte do Open API também é outra iniciativa que também tem a estrutura ali que é suportada também na nossa estrutura do API Gateway, tá? Então são algumas alternativas e soluções que vemos aí no mercado, principalmente na CNCF em si, que é a Cloud Native Compute Foundation, que ajudam nesse sentido das soluções serverless. Fechado? Então é só para trazer esse contexto aí para vocês, um pouquinho de conceito, para vocês entenderem e a gente falar aqui sobre o produto em si. Beleza? Sobre a parte de functions, o que que eu trouxe aqui? Só trouxe alguns highlights aqui da parte do CI Functions e trouxe alguns casos de uso e também a parte de triggers aqui para vocês, tá? Então, resumo, o OCI Functions é um Functions as a Service, né? Então, vocês podem ouvir de AS, PaaS, SaaS, mas seria um FaaS ali no final do dia, né? Que é um Function as a Service. Você acaba pagando pelo uso, então você paga ali pela execução e não pelo o idle time que fica parado a sua função, por exemplo. Um ponto importante, não sei se todo mundo sabe como que funciona uma estrutura quando a gente fala de função, né? A função, ela espera, em algum momento, ela ser invocada. Então, você chama ela, seja a partir de uma trigger, ou, exemplo, nós aqui chamando uma função e ela começa a iniciar, que ela tem uma estrutura que é chamada de cold start. Então ela fica ali sem estar rodando, né, em idle time, e ela espera a primeira invocação. Quando ela é invocada, ela começa a subir infraestrutura ali por trás, e por trás que a gente não tem acesso a essa parte da infraestrutura que no ambiente serverless, tá? Mas ela inicia aquela função e logo depois ela acaba respondendo. Isso acaba sendo um processo que chama de cold start, tá? Que é basicamente o tempo de iniciação ali quando você invoca uma função. Isso normalmente, dentro da OCI você também consegue contornar, dependendo da sua função, você consegue atrelar ali a parte de algumas CPUs provisionadas para que sua aplicação inicie mais rápido também. Em alguns outros lugares você também tem essa estrutura para você poder iniciar uma função também mais rápido, beleza? Mas só para compartilhar esses pontos aí com vocês, tá? E a parte aqui, de fato, que a gente não vê a estrutura de servidores, então a gente não provisiona, a gente não gerencia essa parte de servidores, então esse é um baita de um recurso nesse sentido. E da mesma forma a parte de triggers, né? Então, muitas vezes você tem uma função que ela é trigada a partir de algum produto, exemplo, parte do Event Service inicia ali uma função para ela executar alguma atividade posteriormente, beleza? Agora, se você precisa de uma aplicação que ela vai rodar ali um tempo, cara, 24/7, algo nesse sentido, e talvez você tenha que pensar numa arquitetura, não uma arquitetura no sentido de função, mas uma arquitetura rodando, por exemplo, no Kubernetes, ou até em containers, ou algum serviço serverless ali voltado para a parte de containers também, beleza? Mas aqui são alguns highlights aí sobre a parte do Oracle Functions, e aqui são alguns conceitos
só para comentar com vocês, né? Dentro da Oracle, vou mostrar depois aqui na console, na parte de função a gente tem dois carinhas, tá? Basicamente são chamados de application e de funções pré-buildadas. Tá? Então, a application basicamente seria uma coleção de funções. Então, lá dentro você consegue ter várias funções rodando no mesmo application, por exemplo. E aí você atacha essa função em uma VCN, que seria a nossa rede aqui virtual dentro da Oracle, tá? Junto com uma subnet, por exemplo, tá? Isso principalmente se você vai deixar ela interna, se você vai deixar ela externa, que você possa consultar isso de qualquer lugar, por exemplo, beleza? Um ponto interessante, dentro da Oracle e especificamente no CI Functions, tem duas opções. Ou você tem a parte de você desenvolver o teu código, via um Code Editor, por exemplo, ou você pode ter uma imagem, uma Docker image existente, e você só tem um FDK lá definido, por exemplo, com a parte do Feni Project, que você possa executar a sua aplicação, a sua função a partir de uma Docker image ou a partir do código que você definiu lá nos arquivos YAML e a nível da sua aplicação também, beleza? E um outro ponto importante é que, como ele utiliza um projeto de código aberto, ele acaba utilizando a própria FNCLI. Então, se você já teve algum contato com o FN Project, seja no ambiente local ou em algum outro lugar, por exemplo, você poderia utilizar muito bem também essa estrutura aqui, beleza? Então, esses aqui são alguns conceitos ali quando a gente fala da parte das funções, só para vocês terem essa visão geral também, beleza? E aqui, como é que ele trabalha no final do dia, né? Então, quando você tem é, um código, aqui mais simplificando a parte do código, o que acontece? Quando você executa ali um deploy de uma função, o que que ela faz? Ela gera uma Docker image, armazena isso num container REST da OCI, tá? Isso você acaba setando lá nas configurações da estrutura que você estava deployando, beleza? E ele acaba salvando uma Docker image. Ou você pode ter o processo contrário, que é uma coisa que eu gosto bastante. Olha, eu já tenho uma aplicação, apenas preciso importar ali, exemplo, o FDK da estrutura do FN Project, para que eu possa utilizar a minha Dockerfile ali e fazer o deploy disso numa função também, beleza? Seriam esses dois cenários que a gente trabalha aqui dentro do CI Function, tá? Mas, Neto, qual seria o melhor cenário? Depende. Tem vários clientes que acabam fazendo estrutura utilizando o próprio FDK e deixa a função gerar Docker Image, e tem alguns casos de cliente que ele já tem uma estrutura de Dockerfile que ele só importa ali a estrutura do FDK também do Feni Project e acaba gerando a sua Docker Image novamente e utilizando no CI Functions, beleza? E aí, posteriormente, aqui é só um processo, né? Mas aqui ele envia, basicamente ele faz o push da imagem para o REST, e aí você pode configurar uma trigger aqui, e aí a função ela só roda realmente quando ela é trigada, tá? Ou seja, ou a partir de alguma solução que você plugou e que ela está iniciando aquela função, ou a partir de você realmente invocando diretamente aquela função, ou via um API Gateway, por exemplo, que é muito utilizado, que é até o caso que a gente vai utilizar aqui também, beleza? Mas seria os cenários ali quando a gente fala de trigar essa função, beleza? E aqui só o último ponto é realmente você paga pela execução. Então você paga apenas pela execução da sua função, tá? Você não vai pagar pela, digamos assim, pô, chamei uma função ali uma vez, vou pagar o dia inteiro daquela função executando, tá? Então você tem ali realmente pagando pelo uso, né? Então é o famoso pay as you go, né? Então pagar conforme a utilização, beleza? Então esse aqui seria como ele trabalha. E aqui só trouxe aqui uma estrutura só para comentar, né, essa parte das funções, né? Então, como eu comentei, ele acaba empacotando isso como containers, então esse é um baita de um diferencial, né? Hoje a gente vê o mundo, todo o pessoal, quando a gente fala de open source, falando sobre containers, tá? Então, a ideia de utilizar, por exemplo, o Feni Project e no CI Functions em si, é você não gerar um lock no cliente. Então, se em algum momento ele quiser sair, exemplo, da Oracle ou de algum lugar que ele utiliza o Feni Project, ele poderia utilizar uma solução que também suporta ali o projeto de código aberto. Beleza? Então, esse aqui é só mais alguns highlights ali para trazer para vocês. Fechado? Pô, Neto, mas como é que funciona essa parte aí das integrações, cara? Então, como eu comentei, né, a função ela acaba sendo trigada no final do dia.
ok? Então aqui é o que que eu tenho nessa estrutura. Então aqui tem vários serviços que eles podem ser utilizados como uma trigger dentro do OCI, como o Event Service, o Notification, o próprio API Gateway, a parte dos conectores aqui também, a parte do Oracle Integration, e ao mesmo tempo via CLI via SDK, por exemplo. Tá? Então, ele acaba trigando ali a função, ao mesmo tempo, ele faz o pull ali da imagem, né? Então, ele tem a estrutura da imagem armazenada no CI Registry, tá? Então, esse seria o segundo ponto ali no final do dia. E aqui, como que você pode utilizar, né? Então, quando você tem uma estrutura de função, normalmente você invoca uma função para ela executar alguma atividade. Exemplo, ou ela está fazendo alguma atividade de iniciar uma máquina virtual, ou um banco, ou criando algum recurso, estou dando alguns exemplos aqui, trazendo alguns exemplos, ou criando algum recurso, ou bloqueando algum acesso externo que você deixou ali passar de um IP público em uma máquina virtual, por exemplo, mas você consegue fazer várias outras atividades. Ou ao mesmo tempo você pode ter alguma função que vá fazer alguma integração ou alguma outra solução externa que você também tem no seu produto em si, tá? Então são alguns cenários que você pode utilizar a estrutura de função. Mas em resumo, eu gosto de falar que o céu é o limite, cara. Então, assim, muita coisa a gente vê durante o período, né? Muita coisa acabou de tecnologia evoluindo bastante e acaba várias tecnologias ao mesmo tempo e acaba vários produtos também rodando em soluções como Functions ou Kubernetes ou containers, por exemplo, tá? E aí, um quarto ponto aqui interessante nessa parte de integrações seria a parte mesmo de monitoria, de login, até a parte da PM ali com a parte de traces em si, tá? Então, seria alguma outra estrutura que vocês podem utilizar dentro da parte do function, tá? Então, de modo geral, isso aqui é tudo as integrações que vocês podem ter dentro de uma função, tá? E aqui, só para mostrar alguns cenários de triggers, né? Então, comentamos algumas triggers ali, mas uma delas é a parte do API Gateway. Eu gosto até de falar que o API Gateway, eu até brinco isso internamente com algumas pessoas quando vêm perguntar sobre essa parte de API Gateway, eu gosto de falar que ele acaba sendo um front-end. Resumo, né? Então, você tem sua função ali, que é o seu back-end ali no final do dia, né? Que vai executar alguma atividade. E o API Gateway ele entra com uma camada extra ali, principalmente quando a gente fala de segurança, de políticas, de autorização na frente ali da sua função, tá? Ele acaba sendo esse front-end, essa camada que você vai utilizar, principalmente quando a gente fala ali na parte de autorização, de autenticação e toda essa parte também de políticas ali no final do dia, beleza? O legal do API Gateway é que assim, ele conecta em vários endpoints, então ele pode conectar dentro de uma CI function, como ele pode conectar, por exemplo, num Kubernetes via uma estrutura de HTTP, por exemplo, beleza? Então, são alguns cenários ali no final do dia, tá? Um ponto específico é que ele não é um API Manager, tá? Que é uma estrutura que você acaba tendo todo uma visão geral ali que você vai gerenciar várias e várias APIs, ou até algumas APIs externas, tá? Ele acaba sendo um gateway de API que acaba adicionando essa camada extra ali como se fosse um front-end ali, principalmente na parte de autorização e autenticação em si, tá? Porém, tem várias features ali que ajudam os clientes no final do dia. Fechado? E um outro cara que é utilizado também como trigger, em alguns momentos, é a parte do Service Connector aqui também, Hub, tá? Então ele acaba também fazendo essa parte aí quando a gente fala de alguma estrutura, principalmente, exemplo, dados de log ou algo nesse sentido. Então você acaba definindo qual que é o seu source e qual que seria o seu target ali no final do dia, que é uma função, por exemplo, tá? E um outro exemplo de trigger seria a parte de eventos. Então, se tem vários eventos ali que você pode trigar também uma estrutura de uma OCI function, por exemplo, ou uma notificação ou algo nesse sentido, tá? Então, esse seria um outro cenário aqui que é bem utilizado ali quando a gente fala de eventos ali no final do dia. Beleza? E uma outra que também é bastante utilizada seria a parte de notificação. Então, esses daqui são serviços dentro da Oracle que acabam fazendo esse papel de triggers, que é realmente iniciar uma função, tá? Então, a função
como eu comentei lá atrás, ela vai ficar ali, digamos assim, stand-by, congelada, até o primeiro momento que você acabar chamando ela, ela vai executar e depois ela morre. Em resumo da ópera. Então ela inicia, executa e posteriormente ela acaba ficando em stand-by novamente ali no final, beleza? Então aqui seria uma outra opção também quando a gente fala de triggers aqui dentro da Oracle, fechado? E alguns casos de uso, né? Então, esses daqui são a maioria dos casos de uso. Então, quando a gente fala principalmente de Event Driven Governance, que é uma das opções, a parte de web, mobile, APIs e back-end, a parte de real-time file, ou até a parte de streaming em si, process, né, no final do dia, ou até a parte de machine learning, quando a gente fala também da parte de DevOps, tá? Então, esses aqui seriam alguns casos de usos mais comuns quando a gente fala da parte de funções no final, beleza? E aqui eu trouxe três casos de uso, que é basicamente, o primeiro caso aqui, ele até traz a parte aqui de vários recursos dentro da Oracle, tá? E aí você tem os eventos aqui que você acaba gerando ali a partir desses recursos, então qualquer evento ali que ele acaba gerando ali no final do dia. E aqui seria a parte do nosso connector hub ali também, conectando uma função. Até nesse exemplo aqui, ele faz até um papel de auditoria que é basicamente, olha, se uma instância tiver com um IP público, basicamente você fazer um shutdown naquela instância, né? Desligar aquela instância ali para ela não ficar com aquele IP disponível e aberto para o mundo, por exemplo, tá? Então, esse aqui seria uma das opções, ou até uma outra opção que eu gosto até de comentar que acontece bastante, olha, eu deixei um bucket público, ou posso mudar a visibilidade dele para privada ou algo nesse sentido, beleza? Mas esse aqui seria um dos primeiros casos ali de uso que você poderia ter uma função, fechado? Um segundo caso de uso seria essa parte de log. Então aqui ele está fazendo basicamente recebendo a parte de log ali de uma VCN, por exemplo, está utilizando o CFC Connector aqui também como intermediador aqui nessa estrutura e o Functions aqui. E aí o Functions acaba fazendo ali a parte de fazer o parse, né, dos access logs na parte network e aí enviando isso para alguma outra solução ali de segurança, de incident management, por exemplo. Beleza? Então, esse aqui seria um segundo caso de uso até que eu trouxe para vocês aqui entenderem um pouquinho da arquitetura. Fechado? E um outro caso de uso que vai ser bem próximo do que eu vou mostrar aqui para vocês também, seria exemplo, né? Então, você tem ali a sua aplicação, aqui no caso, a parte do Visual Builder, chama um API Gateway, que acaba sendo ali o front-end, tá? E aí, dessa estrutura de front-end, você tem a função ali no final, né, que é o seu back-end ali, que vai executar alguma atividade, que acaba chamando alguma outra solução, ou a parte de banco para gravar alguma informação nesse banco, ou até uma outra solução aqui, como a solução SaaS ou algo nesse sentido, beleza? Então, esses daqui seriam os principais casos mais comuns. Claro, tem vários outros casos de uso aqui que vocês podem utilizar a parte de funções, tá? Mas só para vocês entenderem esse contexto aqui e realizarem algum teste posteriormente também, beleza? Então, essa é a ideia, só para eu trazer um pouquinho de contexto, alguns casos de uso. E eu vou compartilhar aqui de novo minha tela. Espera aí, só um minutinho. E aí eu vou mostrar aqui na console para vocês também, beleza? Então deixa eu só parar aqui a minha tela e deixa eu diminuir aqui a outra. Peraí. Só um minutinho. Fechado. Deixa eu só compartilhar aqui novamente. Beleza. Então, bora lá. Só confirmem. Só um minutinho. Peraí. Só confirme se está conseguindo visualizar aí. Peraí, tá carregando. Agora sim. Beleza. Então, em resumo, é, só não ligue ali para a parte de trial que eu estou utilizando uma conta free tier aqui também, tá? Então, fica aqui o convite depois se quiserem testar a parte da OCA e os recursos aqui dentro da Oracle,
tá? Então aqui eu estou numa conta free tier, para quem não conhece a parte de Oracle Cloud, eu até comentei em alguns outros eventos. Esse aqui é a console e dentro da estrutura aqui você tem as regiões. Acaba até utilizando a região de Vinhedo, como eu estou numa conta free tier, que acaba vários clientes acabam rodando realmente na região principal, que é a região de São Paulo, acaba até utilizando os recursos aqui na camada de free tier dentro da região de Vinhedo, beleza? Então todos os recursos, serviços ficam aqui do lado esquerdo. Também a parte do functions em si, beleza? E aqui dentro, o que que nós iremos fazer hoje, tá? Então, o primeiro passo, eu vou até criar um compartment aqui para vocês não falarem que é gravado, alguma coisa assim. A gente gosta de emoção. Eu tinha deixado criado aqui um compartment chamado DevOps Heroes, mas eu vou criar é, um outro compartment aqui chamado Demo DevOps. Em resumo, o compartment ele é só uma divisão lógica dentro da OCI, tá? Dentro de uma tenancy ali, que basicamente seria uma conta, né? Então a gente tem a tenancy que é a conta, e aí os compartments vêm com essa ideia de ser uma divisão lógica. Então você pode dividir por ambiente, departamento ou alguma outra estrutura que seja melhor ali desenhada para a empresa, por exemplo. Beleza? Então aqui eu criei esse Demo DevOps, tá? Então o primeiro passo é, eu vou criar uma rede, tá? Então a gente precisa, um pré-requisito ali inicial é essa parte de rede, tá? Principalmente para o deploy da function ou para o deploy de uma API Gator, beleza? Então aqui, deixa eu alterar aqui para o Demo DevOps. Então aqui eu não tenho nenhuma rede, beleza? Então aqui eu vou até iniciar ó, pelo Wizard aqui, que já vai criar toda a rede aqui com uma subnet privada e uma pública, beleza? Então aqui, deixa eu criar uma rede aqui, vamos ver se a gente tem recurso disponível. Então, beleza. Então, eu vou colocar aqui como demo DevOps, fechado. Eu vou deixar aqui a configuração padrão aqui dessa VCN, beleza? E next e um create aqui, beleza? Se nada der errado aqui, eu não bater em algum limite por estar numa conta de teste, ela irá criar aqui uma VCN pra gente, beleza? Que é uma rede virtual aqui dentro da Oracle, fechado? Então aqui eu já tenho a nossa VCN. Então esse aqui é o primeiro passo ali que a gente, quando a gente for fazer o deploy de uma função ou de qualquer outro recurso dentro da nuvem da Oracle, beleza? Um outro passo que eu vou fazer é o seguinte, eu tenho aqui a minha subnet pública, vou deixar o serviço aqui numa subnet pública, e eu vou liberar, depois a gente quer plugar o API Gateway, então o API Gateway ele responde basicamente na porta 443 por padrão ali, ou 80, por exemplo, tá? Então ela não está liberada aqui, então eu já vou liberar aqui a porta 80 e a porta 443 também, beleza? Só para nós aqui, fechado? Então aqui eu já estou liberando as duas portas, tanto 80 e 443, fechado? E um outro passo é o seguinte, aqui dentro da OCI a gente tem várias sub-recursos aqui, né? Então produtos principais ali e subprodutos, assim, explicando. Então, aqui a gente tem do lado aqui na parte de Develop Services, que é uma seção de desenvolvimento aqui voltada mais para a parte de desenvolvimento, a gente tem toda a parte de containers, a parte das funções, então eu comentei sobre a application das funções pré-buildadas aqui no final do dia, beleza? E a parte aqui do API Management com a parte de Gateway aqui, beleza? Então aqui, o que que eu vou fazer antes, tá? Então eu vou aqui no Container Registry e eu vou até criar dois registries aqui, beleza? Então, peraí. Por que que eu vou criar esse registry antes, tá? Quando você faz um push para um repositório dentro da Oracle, o que acontece? Se esse repositório ele não existir, automaticamente ele vai jogar no seu compartment, que é o compartment de root, beleza? Se você cria antes esse repositório, então acabar criando antes, ele acabou jogando ali no compartment que você criou ali a estrutura do repositório, beleza? Então, desse primeiro repositório que eu vou criar vai ser o Demo DevOps. Então, opa, Demo DevOps, fechado. E aqui no Demo DevOps, a gente vai subir ali que vai ser aquela Docker image que a gente já tem um Dockerfile, por exemplo, beleza? E uma outra que eu vou até criar aqui vai ser uma chamada Demo, que é basicamente
Hello Java. Esse aqui eu vou acabar criando ali com uma parte do código e aí eu mostro step by step ali para vocês também, beleza? Então eu vou acabar colocando ela como demo ali barra Hello Java. Fechado? Então esses aqui seriam basicamente os dois repositórios que eu acabei criando ali. Um eu vou deixar a parte de um Dockerfile já existente e o outro eu vou até manter ali a parte do código em si, beleza? Então fechado. Então retornando aqui à parte de Develop Services, eu vou retornar aqui na parte das funções, tá? E na parte das funções que nós temos aqui, eu tenho a parte das funções pré-buildadas, né, que eu comentei com vocês. Então, esses daqui são algumas funções que já existem aqui nessa estrutura, fechado? E a parte das aplicações aqui, que é basicamente onde a gente cria a aplicação e ao mesmo tempo que a gente cria a aplicação, por exemplo, a gente cria as funções posteriormente, beleza? Então aqui eu vou deixar como demo DevOps, fechado. Vou selecionar a subnet lá, que eu vou deixar na pública para a gente poder acessar. E aqui a parte do shape, né? Então o shape acaba impactando bastante também, né? Tem algumas aplicações que rodam numa estrutura x86 e algumas outras acabam não rodando, tá? Então isso é um ponto importante quando vocês forem realizar um deploy de uma estrutura em si, beleza? Eu vou até deixar numa estrutura aqui de ARM para a gente poder fazer o deploy ali do Dockerfile, beleza? Que acaba não rodando ali na estrutura x86, beleza? Então aqui, show de bola. Aqui eu já criei a parte da aplicação, então vocês podem visualizar aqui, eu já tenho a minha aplicação, tá? Então só comentem, não sei se está muito pequeno, acho que talvez não, tá? É, mas se precisar, eu dou aumento o zoom aqui também, beleza? Aqui o que que eu tenho, tá? Então eu tenho minha aplicação, e aí dentro da aplicação, o que eu comentei lá sobre aquele caso do Code Editor, tá? Então aqui em funções, eu tenho duas opções. Ou eu vou criar uma função a partir de uma Docker Image existente, tá? Ou eu vou criar a partir de um editor de código, beleza? Então, essas aqui seriam as opções que vocês têm aí atualmente, fechado? Então, sobre a parte de um editor de código, aqui tem até um step by step que a gente pode até utilizá-lo, que você define ali o que eu comentei, né? Sobre a parte do FN Project, acaba utilizando a própria CLI dele, mas ao mesmo tempo ele define ali os contextos e aí posteriormente se acaba fazendo o deploy de uma aplicação, beleza? Aqui só para eu mostrar para vocês, eu vou abrir aqui meu Cloud Shell, só numa outra aba aqui, que a gente tem uma Docker file lá também, beleza? Show de bola, deixa eu carregar aqui. Então, beleza. Então aqui, deixa eu carregar aqui também, peraí, só um minutinho. Só um minutinho. Peraí, que tá carregando aqui meu Cloud Shell. Então, a maquininha que eu tenho disponível aqui dentro da hora, beleza? Acaba não até utilizando a minha máquina, que eu gosto de Linux. Muitas vezes eu até utilizo o WSL aqui na máquina aqui, mas às vezes chora. Então eu prefiro até utilizar muitas vezes o próprio Cloud Shell aqui também, beleza? Então aqui, só para eu exemplificar para vocês, o que que eu tenho aqui? Deixa eu aumentar aqui. Aqui dentro, eu já até deixei separado a parte de uma Docker App, tá? Então aqui eu tenho, em resumo, um Dockerfile aqui, depois posteriormente, se vocês quiserem, eu posso até compartilhar isso aqui e colocar no GitHub depois. Então, um Dockerfile bem simples ali que eu peguei de um exemplo também, beleza? Aqui, o que acontece? Então, aqui eu já estou, deixa eu só ver aqui, eu acho que eu já estou logado aqui no repositório. Então, aqui vocês precisam logar no repositório que é o cir.io, que é o VCP, que é a região que eu estou, que é Vinhedo, beleza? Então, aqui eu já estou logado. Mas um ponto importante, quando vocês vão logar numa região, que é o seguinte, a gente tem uma estrutura que é chamada de namespace, tá? Então aqui, opa, a namespace basicamente seria um ID único ali dentro da OCI, tá? Então esse aqui basicamente seria o ID único que você utiliza ali para fazer o login a partir do seu e-mail, por exemplo. Aqui eu estou utilizando o meu e-mail da Oracle, beleza? E a senha, só para exemplificar para vocês, ela fica aqui na parte do My Profile e vocês geram um auth token.
tá? E aí esse auth token acaba automaticamente ali gerando uma senha para vocês logarem no repositório Docker no final do dia, beleza? Só para mostrar aqui que é o auth token, fechado? E aqui, vamos embora lá. Então aqui o que que eu vou fazer? Eu já vou gerar uma Docker image. Deixa eu só pegar aqui. Então aqui seria basicamente o repositório. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então eu vou rodar aqui um Docker build "-t", e eu já vou taguear esse cara. E o repositório que eu criei lá, deixa eu pegar aqui, só um minutinho, só para a gente confirmar, foi o demo DevOps, beleza? Demo DevOps, fechado. E aqui eu posso colocar que é uma V1, fechado? Então aqui só para exemplificar, né? Então esse aqui é basicamente o endpoint ali da nossa imagem. Qual que é a namespace, que é o ID, que é necessário aqui para saber fazer esse match ali com qual repositório da OCI. E aqui é o repo que a gente criou, que é o demo DevOps, e aqui eu estou tagueando como uma V1, beleza? Então aqui já até buildou aqui a imagem, então deixa eu só pegar aqui, ela já está até buildada aqui como demo DevOps V1, beleza? E agora eu vou enviar essa imagem, só para fazer o push dela, para o repositório da Oracle, beleza? Então agora aqui ele está começando a enviar essa Docker image aqui para o repositório da Oracle, que é esse demo DevOps que a gente acabou de criar. Beleza? Então vamos só aguardar ele fazer o push. Só um minutinho. E bora lá, bora lá. Deixa ele só fazer o push aqui. E aí a gente consegue visualizar essa imagem aqui também. Beleza? Tô finalizando aqui também esse push. Fechado. Então, enquanto ele finaliza, aí posteriormente a gente pode ir lá e já criar a função apontando a Docker Image. Fechado? Então aqui ele acabou de fazer o envio daquela imagem. Então agora, deixa eu só carregar aqui a minha internet também. Em teoria conseguimos visualizar aquela V1 que eu acabei de enviar, beleza? Então esse aqui é o repositório que eu acabei de enviar com a imagem ali do Dockerfile que está gerado, beleza? Aqui dentro, o que acontece? Aqui só para mostrar aqui, para a gente invocar essa função também, na hora que você for fazer o deploy, você vai escolher, exemplo, você poderia fazer isso aqui via CLI também, mas você vai escolher qual que é a função, vou colocar como Docker, qual que é o repositório ali no final do dia, beleza? Que é o demo DevOps, qual que é a imagem, e aqui o interessante é, você tem a parte de memória, então hoje o target ali, o máximo é de 2048, e aqui você tem a parte do timeout ali em segundos, que você consegue também ter um default ali, que acaba sendo 30 segundos, beleza? E o interessante é essa parte do concurrence provisionada aqui, que é basicamente aquela parte que eu falei, que é o code start. Então você pode aumentar essa parte aqui das PCUs, que é basicamente para, cara, se sua aplicação ela for bem pesada, resumo do dia, você possa iniciar ela mais rápida também, beleza? Para aquele code start ser menor. Fechado? Então aqui eu vou criar. Então aqui eu já tenho criado aqui aquela estrutura, beleza? O que eu vou fazer aqui agora, como a gente está aqui na estrutura, eu vou invocá-la, então deixar aqui o comandinho fn invoke, que vai colocar qual que é a app, que é demo DevOps. O nome da minha função eu deixei como Docker, tá? Então aqui, em teoria, opa, deixa eu só pegar aqui a appzinha, deixa eu atualizar aqui o contexto. Pera aí, vamos só mudar aqui o contexto, segurei. Então aqui, deixa eu só atualizar o contexto para vocês primeiro. Opa, deixa eu voltar aqui. Beleza, então só para atualizar aqui o contexto também. Opa, opa. Beleza, já está atualizado. E deixa eu voltar aqui. Isso acontece nas melhores famílias, tá? E beleza. Então deixa eu voltar aqui novamente. Deixa eu ver como é que eu deixei. Docker, fechado. Opa. E deixa eu ver aqui se ela vai aparecer as appzinhas, beleza? Opa.
Vamos ver se ela já vai aparecer lá, a app. Tá, beleza. Então aqui ela já está aparecendo também. Demo DevOps, Docker. Só confirmar para ver se ela está encontrando. Senão a gente, opa, tentar chamar ela de novo aqui. Ó, função, beleza, Docker. Então agora aqui ela já encontrou, tá? Então eu precisava só atualizar o contexto ali que eu acabei deixando o contexto antigo que eu estava utilizando. Então aqui depois que você atualiza o contexto ali, e aí o contexto ele traz aqui no Getting Started também, tá? Então se vocês quiserem depois atualizar o contexto, que é o Compartment ID, que basicamente eu estava puxando do outro Compartment ID, beleza? Então aqui ele já respondeu a função, que é a Docker ali, que ela dá um hello DevOps Yours, tá? Então isso aqui é basicamente a gente invocando essa função a partir de uma função, beleza? Um outro ponto que a gente utiliza bastante é o seguinte. Então, quando a gente vai expor essa aplicação para a internet, por exemplo, e não a partir de uma função, a gente acaba utilizando o API Gateway, tá? Então, o API Gateway, no final do dia, ele acaba sendo esse front-end. Então, aqui, só pelo tempo aqui também, no API Gateway, o que que a gente vai fazer? A gente vai criar um gateway aqui, tá? A gente vai deixar esse gateway público, beleza? Qual que é o compartment? A gente vai selecionar qual que é a rede, e aí a rede eu vou deixar na pública, porque a gente está aqui pela internet, beleza? O certificado, vocês podem ter um customizado ou utilizar o próprio da OCI, tá? Então aqui o gateway, eu vou trabalhar nele como se fosse expondo a minha aplicação. Aqui eu estou utilizando uma estrutura de uma function que eu estou invocando ela, eu posso invocar ela via um endpoint, tá? Aqui eu estou colocando só um front-end, uma camada de autenticação barra autorização na frente, tá? Que seria o nosso gateway de API. Beleza? Então aqui ele está criando a nosso API Gateway, só um minutinho. E quando ele cria aqui também, deixa eu ver se ficou alguma pergunta. Por enquanto não, beleza? E depois que ele criar esse gateway de API aqui, a gente consegue criar os deployments, que aí os deployments definem no final do dia qual que vai ser a rota que ela vai responder, qual que é o prefixo que ela vai responder e qual que é o endpoint que a gente vai ter para acessar também aquela função chamando a partir de um API gateway. Beleza? Então deixa ele só finalizar aqui a criação do gateway em si e aí a gente consegue criar também aqui o deployment. Beleza? É, Show. E aí um ponto da parte do functions ali que eu não comentei também, que eu comentei sobre a parte de logs. Então isso também está bem integrado aqui nessa estrutura. Fechado? Então aqui eu já deixei a parte aqui do gateway criado. Agora eu vou criar o deployment. Aí eu comentei sobre a parte do OpenAPI, poderia ser utilizada ali e etc. Tá? Então se você tiver um JSON ali e quiser importar essa estrutura aqui também para dentro, seguindo a mesma estrutura ali de um exemplo de um Swagger ou algo nesse sentido, tá? É bem parecida com essa estrutura do Swagger. E aqui eu vou, resumo, criar um deployment. O prefixo ele é necessário porque ele vai definir qual que vai ser o prefixo ali depois do endpoint. Então eu vou colocar como um barra V1 mesmo, sem problema nenhum, tá? Aqui você pode definir a parte TLS, cores, rate limit, usage plans, dentro da estrutura aqui do API Management. A parte de autenticação, então, a ideia de utilizar um API Gateway é muito nesse sentido de trazer uma parte de autenticação barra segurança, barra autorização aqui para essa estrutura, beleza? Só que como a gente está fazendo teste aqui, eu vou deixar sem autenticação. E a parte de rotas aqui no final do dia. Então, aquela estrutura do nosso Dockerfile, então eu vou colocar aqui como Docker. Vou definir qual que é o nosso get aqui, né? Qual que é o nosso método. Então, se fosse um get, um post, pode definir aqui, ou um n, por exemplo. Mas aqui eu vou deixar como get. E o legal que eu comentei com vocês é na parte dos backend types. Então, aqui eu seleciono a minha função, de onde que ele vai receber a requisição e redirecionar. E, ao mesmo tempo, eu poderia ter alguma estrutura com HTTP rodando no Kubernetes, por exemplo. Beleza? Então, aqui eu seleciono qual que é a aplicação, qual que é o nome da função, tá? E posteriormente eu crio esse API Gateway também, beleza? Após ele criar aqui, ele já vai disponibilizar um endpoint aqui para nós, tá? E aí a gente consegue bater via um Postman
ou até como tal um getzinho aqui na aplicação lá na function, a gente consegue jogar até na URL aqui para testar também, beleza? Então deixa ver se ele já vai começar a responder. Então ele não está encontrando ali que eu joguei no barra V1 e eu coloquei como Docker, né, o caminho. Então aqui ele já está respondendo lá o Hello DevOps Heroes. Se eu vim aqui na estrutura aqui de um Postman, por exemplo, deixa eu voltar aqui de novo. Beleza. Se eu vim aqui num Postman, peraí, deixa eu só abrir aqui. A gente também consegue chamar essa função aí também via um get aqui e ela retornar ali a mensagenzinha que é o Hello DevOps Heroes e aí trazendo o current time aqui também, beleza? Mas de modo geral, essa seria a arquitetura quando a gente fala de functions, pensando na parte de um Dockerfile, tá? Não deu tempo de eu mostrar aqui a parte do via código, por exemplo, tá? Mas só para finalizar aqui, devolver a bola para o Daniel também. É, Aqui tem um step by step, tá? Então, depois, se vocês quiserem testar, havia uma função ali que é um getting started aqui. Esse só vai precisar se preocupar com o contexto, que era até o erro que deu ali, que era do contexto, que ele não estava puxando o compartment ID correto, beleza? Depois o repositório, então vocês podem atualizar um repositório aqui também, tá? E aí o auth token lá para logar e ele poder salvar a Docker Image. E aí, posteriormente, você pode iniciar ali uma função, exemplo, um Java, que aqui o que, que ele tem, só para mostrar. Então, quando você inicia ele aqui via uma função aqui, eu tenho um Hello Java aqui, ele tem uma estrutura que ele já cria os arquivos aqui, que são as funções, que aí ele já traz toda a parte aqui necessária ali do runtime, por exemplo, e aí você consegue também deployar aqui a sua estrutura, beleza? Mas de modo geral seria isso. Deixa eu só retornar aqui para a apresentação aqui, só para deixar o meu último contato aqui para vocês. Agradecer novamente e desculpa aí o estouro do tempo de novo. E espero retornar mais vezes aqui e que vocês possam aproveitar o dia aí também com todos os outros palestrantes, beleza? Então deixo meus contatos, deixa o convite aqui se quiserem depois testar esse ambiente aqui na Oracle ou até a parte de certificações. Sei que tem um novo programa aí, principalmente quando a gente está falando de inteligência artificial, e eu acho que no dia 10 de maio vai ter também uma sessão ali voltada para as certificações, então quem está começando aí depois eu vou postar no LinkedIn. Quiser saber mais sobre, aprender sobre a parte de certificações ou quiser participar desse evento de certificações, fique à vontade também, beleza? Daniel, devolvo a bola para você aí novamente, beleza? Tamo junto. Show. Desculpa eu atraso aí de 2 minutos aí. Cara, que isso? Atraso nenhum, mano. Atraso nenhum. Eu já te entreguei o negócio aí um Fica pouco. tranquilo. Fica tranquilo. Ai, ai, ai. Pô, fantástica apresentação, né, cara? Muito legal a Oracle Cloud. Cada dia que passa aí, eu assisti já outras palestras online sobre a Oracle Cloud. E não uso hoje eu pessoalmente, né, mas já mexi bastante aí. Cara, que nuvem legal, né, cara? Vamos falar a verdade, bem legal, bem legal. Tem uma coisa que eu gosto muito na Oracle Cloud, que é exportar a infraestrutura para o Terraform. Esse negócio, cara, isso é de Deus, viu, mano? Esse era um dos temas que eu tava pensando em trazer também, cara. É um negocinho que eu sempre falo com os clientes. Tem vários clientes que acabam utilizando essa função, que é a engenharia reversa, cara. Pô, se você trazer esse tema aí, vai estourar no nome. Beleza, Cara, vamos pensar para o próximo aí já. Vamos pensar para o próximo aí já. muito legal fazer exportar a infraestrutura. Quem aqui no chat já teve a experiência de exportar a infraestrutura da Oracle Cloud pro Terraform? Aí, ó, Paulo, Bruno. Ó, Fala aí, galera. O negócio é heavy metal, né? Muito legal, muito bacana, muito legal. top, top. É sensacional. Bom demais. Vamos para o Kahoot, Neto?